Meu povo, minha pova, estamos aqui para mais uma vez falar sobre House of the Dragon, a Casa do Dragão. E eu sei que, assim como eu, acredito que vocês estão muito ansiosos para a próxima temporada, que vai ser somente em 2026. Mas enquanto isso, a gente vai gravando conteúdo ainda sobre o tema aqui neste canal. Então vocês não vão ficar órfãos de House of the Dragon. Também vou trazer vídeos aqui em breve sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, que é a próxima série da HBO, nesse tema aí do universo de GOT, que vai estrear também ano que vem. A gente ainda não tem data de estreia. Também vou falar em breve num vídeo aqui sobre as novidades das atualizações dos livros de George R. R. Martin, das atualizações de como estão possivelmente um futuro filme que a Warner tá querendo produzir. Enfim, fica ligadinho aqui nesse canal, aproveite e já se inscreve, compartilha com seus amigos esse vídeo aqui, que gosta desse tipo de conteúdo, pra me ajudar a crescer aqui o canal, porque a gente vai ter bastante conteúdo ainda pra falar. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas curiosidades sobre a série, sobre a primeira e segunda temporada de A Casa do Dragão. Curiosidade número 1. A série iria começar, a princípio, lá pelos acontecimentos do sexto episódio da primeira temporada, que é já com a Rhaenyra e a Alicent já casadas, onde naquela cena começa ali com o terceiro filho da Rhaenyra já nascendo. Então, a princípio, os produtores, os showrunners queriam começar a história dali, né? Então, muita coisa a gente ainda não teria entendido, mas o George R. R. Martin pediu com carinho, mas exigiu, né? Porque ele é um consultor integrativo dessa obra, diferente da Game of Thrones, né, original, que ele era só um consultor. Ele é um consultor que também trabalha junto na produção, na direção, então ele tem um pouco mais de voz ativa, e ele pediu sim que fosse mostrado desde a coroação da Rhaenyra, a história dela lá criança, adolescente, né, enfim, toda aquela ligação dela com a Alicent antes. Então ele pediu que fosse mostrado isso para ficar um pouco melhor de entender todo o universo. O ator Paddy Considine, que é o ator que interpreta o Viserys na primeira e segunda temporada, foi o primeiro a ser escalado do elenco, e o George R. R. Martin e os showrunners já tinham em mente que ele seria a pessoa ideal para interpretar o Viserys, e cá pra nós foi uma aposta certeira, porque ele arrasou como Viserys, uma escolha excelente. A primeira temporada compreende a 90 páginas exatas do livro Fogo e Sangue, sendo que o livro inteiro ele compreende 989 páginas ao todo. Quarta curiosidade: a primeira temporada, 2.106 pessoas morrem ao todo, e não existe nenhum episódio em que alguém não morra nessa primeira temporada. Dessas 2.106 pessoas, somente no terceiro episódio, Sea Smoker e Laenor foram responsáveis por 63 mortes. 6. A princesa Rhaenys matou 37 pessoas com seu dragão ao fugir lá da coroação do Aegon. 7. A idade dos personagens são adaptadas na série. 8. O ator Michael Carter, que é intérprete do personagem Jaehaerys, no primeiro episódio que lá acontece o Conselho de 101, ele também fez Star Trek, e ele somente aceitou o papel se não tivesse nenhuma fala, e assim foi feito. Ele realmente não tem nenhuma fala, aparecendo como o Jaehaerys lá no trono no primeiro episódio. 9. A cena do Viserys subindo no trono e a coroa dele caindo no chão foi totalmente improvisada, e o Matt Smith, que é o Daemon, que interpreta o personagem do Daemon, que deu a ideia dele pegar a coroa e entregar para o irmão, e ficou uma cena excelente, um excelente improviso. 10. O Viserys nos livros não estava tão debilitado como a série mostrou, e lá no episódio 2 ele perdeu os dedos, e aí logo depois eles esqueceram de tirar os dedos dele no chroma key, então apareceu o dedo dele novamente. E lá no episódio 8, o Viserys perde o braço, e aí no final da vida, lá onde ele tá quase falecendo na caminha dele, ele ainda está com o braço novamente, porque também esqueceram de remover o braço dele digitalmente no chroma key. 11. O trono de Dragonstone, Pedra do Dragão, não foi construído por falta de verba, e as cenas do conselho que acontecem lá em Pedra do Dragão foram transferidas para uma sala de um conselho. 12. O trono também da Fortaleza Vermelha, o famoso Trono de Ferro, também não foi construído igual ao original lá em Game of Thrones, porque como ele se passa antes, eles decidiram fazer um pouco mais próximo ao original de como seria o trono de verdade lá na época da conquista do Aegon. 13. O George R. R. Martin, o autor dos livros, disse que o Viserys da série ficou ainda melhor e superou o personagem dos livros, e mesmo assim o Paddy Considine não ganhou nenhum prêmio, infelizmente, apesar do seu elogio, de muitas críticas dos fãs e dos críticos de cinema. 14. A Olivia Cooke, que interpreta a rainha Alicent, fez a audição primeiramente para interpretar a Rhaenyra.
15. A Emma Darcy, que interpreta a Rhaenyra, por sua vez, fez a sua audição online por videochamada, já que era um período de pandemia, e sua audição demorou em média 4 horas, o que também não é muito comum, demora de 15 a 20 minutos. 16. Cada episódio custa, em média, 20 milhões de dólares para ser produzido por episódio. É muita grana, né, galera? 7. O Joffrey Targaryen, que é um dos filhos da Rhaenyra, foi interpretado por 3 atores diferentes, atores mirins, que tinham dificuldades de poderem viajar para as locações, então, pelas distâncias de onde eram umas locações das outras, eles tiveram que ir trocando os atores pela proximidade. 18. O primeiro episódio da primeira temporada foi assistido por 9,9 milhões de pessoas somente nos Estados Unidos. 19. House of the Dragon ganhou o Globo de Ouro como melhor série de 2022. 20. Na segunda temporada, a Árvore Coração que aparece lá em Harrenhal tem o rosto de George R. R. Martin esculpido nela. 21. A adaga da Canção de Gelo e Fogo é a mesma que aparece lá em GOT, que mata o Rei da Noite. 22. A espada Gelo, que é de aço valeriano, que aparece com Cregan Stark em House of the Dragon, é a mesma que aparece lá com Ned Stark em Game of Thrones. 23. O look preferido da figurinista de elenco, que é a Jamie Tamimi, se eu não me engano, foi cortado da série porque é o vestido de casamento da rainha Alicent, esse vestido aqui, e não foi pro ar na série, infelizmente, porque ele realmente é lindo. 24. George R. R. Martin escreveu A Dança dos Dragões baseado na história da Guerra das Rosas, que é uma história real, fazendo essa mistura entre o fictício e o histórico, mostrando esses conflitos de guerra e trazendo também uma mistura boa que dá uma percepção nova entre as relações humanas e políticas daquele período. 25. Os dragões são, na verdade, touros mecânicos com chroma key no fundo. 26. As cenas com os dragões, onde tem fogo, as cenas são usadas fogo de verdade na vida real e os atores eles são instruídos, todos eles são treinados para trabalhar com o fogo na vida real e eles usam roupas adaptadas para pegar fogo por determinado tempo. Então as cenas têm que ser feitas praticamente em um take só para poder não ter reensaio, para poder ter reaproveitamento daquela parte já da roupa que foi queimada. E aí, qual dessas curiosidades você mais gostou? Tem alguma curiosidade que eu não falei aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários e já deixa o like aqui, aquele joinha maroto no vídeo. Se inscreva para acompanhar os próximos vídeos sobre esse tema e deixem dúvidas aqui, se vocês quiserem deixar sugestões de temas para outros vídeos, é só colocar aqui abaixo nos comentários. Um beijo e até mais!